teve uma reportagem daquele Drauzio Varela falando mal de ejetáveis e de algumas condutas em relação a ejetáveis, e nós já viemos aqui para resolver o problema e resolver como vai ficar isso, como a gente procede em relação a isso e como a gente deveria proceder em relação aos ejetáveis. Tudo bem com você, Paula? Porque assim a gente já fala logo de uma vez, aqui veio porque veio. Vamos embora. É? Então vamos. Fala para mim, o que é uma terapia de suplementação nutricional ejetável? Então vamos esclarecer os pontos. Vamos esclarecer de uma vez. A gente tem um assunto aí que levanta muita conversa e controvérsia, né? Perfeito. E a gente está aqui para esclarecer. A gente tem que entender que existem maneiras de suplementar nutrientes que podem estar em falta na dieta, que pode a pessoa não estar absorvendo, que pode ter um comprometimento por alguma doença, ou não. Não é obrigatório termos a doença em si. O que é obrigatório é termos a condição clínica que o paciente tem uma deficiência nutricional e a gente precisa auxiliá-lo a suplementar o que está faltando. Mas ele sempre tem que ter uma deficiência, porque, por exemplo, quando a gente fala em atletas, seja profissionais ou amadores, nós estamos falando de pessoas que fazem um gasto maior ou uma necessidade maior até do que a própria normalidade. Serve para isso também? Serve para isso também. Eu vou te dar um exemplo super interessante. A gente pode ter um atleta de alta performance que vai fazer esta queima, que vai diminuir algumas vitaminas por uso, vamos dizer assim, e que a gente precisa manter em níveis altos para evitar alguma lesão, por exemplo, de tendão. Então, a gente vai suplementar uma vitamina para esse paciente que, quando feita via oral, vai demorar bastante para conseguir alcançar um limiar vamos usar assim, a referência como uma base moderada. Não vamos ser obrigatório ter a referência laboratorial, mas vamos usá-la para uma referência tradicional, vamos dizer assim. Para todo mundo que está aí, para quem já fez alguma vez algum exame de vitamina, vocês já devem ter percebido que existe uma grande diferença entre o valor mínimo, onde a gente, a partir daquele valor, começa a achar que aquela vitamina está insuficiente, uma baita diferença em relação ao valor máximo. Em média, por exemplo, da vitamina B12, que acho que é uma das que a gente mais faz, você tem um valor mínimo ali, dependendo do laboratório, que está entre 250 e 300. Então, para quem tem menos, é uma deficiência. Mas, muitas vezes, o desejável é acima de 900. Está lá em cima. Isso. E a média da população tem ali na casa de 350, 400, 450. Isso. Então, 450 é normal? É. Dependendo do que você vai fazer, precisa de uma suplementação. Isso, ser normal é uma coisa utilizando a referência, ser suficiente é outra coisa. Então, a gente precisa entender que tem a diferença entre o normal levando em consideração referência laboratorial e normal levando em consideração necessidade clínica do paciente. Então, se ele tem algumas doenças, ele precisa de um pouco mais de suplementação. E aí, a terapia nutricional injetável entra nesse sentido. A gente consegue fazer com que o paciente tenha um aumento da vitamina que a gente está buscando rapidamente. Então, é um aumento ligeiro, é um aumento agudo que a gente chama. E aí, o via oral, ele não nos dá essa condição. Então, a gente consegue fazer o via oral para dar a manutenção. Então, a terapia nutricional injetável veio para auxiliar os médicos a trabalharem, para ajudar os pacientes, e não para usar nas clínicas de estética, o sorinho da beleza, o sorinho da imunidade. Não, isso não está correto. A gente precisa usar conforme cada indicação clínica de cada paciente. E a terapia de suplementação injetável, ela é de prescrição médica aqui no Brasil. Ela não é um produto que pode ser prescrito por qualquer profissional da saúde. Então, a gente precisa ter um médico que sabe por que está indicando, que sabe como acompanhar, que sabe caso a caso do seu paciente e consiga fazer a suplementação correta, trazendo o benefício, sem trazer o malefício. E para vocês que estão, por exemplo, nós vamos dar o nosso exemplo aqui, cirurgia bariátrica. Vamos lá. Primeira coisa, tem muita gente que não sabe, mas muitos pacientes bariátricos são desnutridos. Obesidade não tem significado ou não tem igualdade igual à nutrição. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma cirurgia bariátrica, a hora que a gente vai colher os exames já no pós-operatório, a gente já vê algumas vitaminas indo ali para o limite inferior da normalidade. Até no pré-operatório. Exato. E muitas vezes a gente já indica esse tipo de reposição injetável para que o paciente tenha o benefício desse aumento mais rápido possível. Tanto que muitas vezes quando ele sai do consultório, ele sai com os dois. Ele sai com o injetável e com uma receita
para reposição via oral. Porque muitas vezes uma via oral vai demorar muitos meses para ele começar a colher o efeito. Como, por exemplo, muitos pacientes que acabam tendo algumas dormências pós-operatórias nas pernas, nos braços, esse tipo de coisa, que se beneficiam muito de vitamina B12, em volume mais alto. Muitas pacientes, muitas mulheres que a gente acabou operando, que têm mais de 45, 50 anos, se beneficiam muito de vitamina D em volumes mais altos, principalmente quando voltam a fazer atividades físicas. Perfeito. Coisa que numa suplementação oral vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo para aquilo chegar numa normalidade. Exato. Você sabe que eu tomo 50 mil de vitamina D uma vez por semana. E subiu a sua vitamina D? Subiu para 45. Não passa de 45 de jeito nenhum. Ela sobe mais do que 45. Então, e eu tô se ali o objetivo for tomando ter mais do que isso, a gente vai precisar fazer um extra na sua clínica de vitamina D. Legal. Um exemplo legal da bariátrica. Quando o paciente emagrece, ele perde gordura, não somente, infelizmente. Poderia ser, né? Poderia, né? Poderia. Mas, infelizmente. Então, veja, um paciente com bariátrica ou não, um paciente com emagrecimento rápido, hoje em dia com essas canetinhas aí. Se a gente tiver um emagrecimento rápido, a gente vai ter deficiência. Por quê? Porque vai perder gordura, vai perder a famosa massa magra, junto com o músculo, junto até com a gordura, a gente perde as vitaminas. Veja que a gente tem complexo vitamínico, que são as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D e K, que se armazena nas células de gordura. Então, a gente vai ter uma tendência a perder uma quantidade boa conforme o emagrecimento. Se esse paciente já é desnutrido inicialmente com a obesidade associada, vai perder a obesidade, ele vai piorar a desnutrição quando perde a célula de gordura que dentro tem armazenadas as vitaminas lipossolúveis. Então, a gente vai ter uma perda importante de vitamina A, D e K nesses pacientes, independente da forma com que emagreceram, se foi cirúrgico ou não o processo. Não é por carência pela cirurgia, é por carência, por deficiência, pela perda de peso rápida. E aí nós precisamos suplementar rapidamente. Os injetáveis são muito bem indicados. E mais do que isso, o próprio paciente que faz uma bariátrica, nos primeiros meses, ele não só tem um estômago restrito, como ele tem um estômago inflamado. Então, ele não consegue comer direito. Perfeito. Então, mesmo uma suplementação feita à base de ele comer melhor, de nutrientes mais adequados, ela é totalmente insuficiente nos primeiros meses. Por isso, características como queda capilar, características de unha mais fragilizada, pele, assim por diante. E nós falamos de vitaminas, mas as suplementações orais também, as suplementações injetáveis também acabam pegando essa parte mais estética, cabelo... Também. Pele, esse tipo de coisa? Também. A gente consegue escolher... Hoje, nós temos uma gama de produtos imensa. Então, a gente precisa, como eu falei, de uma boa indicação, um profissional que saiba o que está fazendo e que saiba de onde vem a fonte dele, porque a gente não tem grandes indústrias hoje que produzem esses nutrientes que a gente usa muito na terapia de suplementação injetável. Então, quando a gente tem uma empresa um pouco menor, essa empresa tem que ser muito bem investigada. Então, o profissional que trabalha com injetável, ele tem a obrigação de saber a fonte de onde vem esse produto. De onde vem esse produto? Vamos lá. Nós temos algumas farmácias de manipulação que produzem os ativos injetáveis, que são farmácias de produção de estéreis, assim Perfeito. elas são chamadas. Então, é como essa farmácia que a gente conhece de manipulação oral, porém, ela é uma farmácia toda planejada e com licenças importantes da vigilância sanitária, prefeitura, para produção de produtos dentro de frasquinhos de ampola que são estéreis, ou seja, sem contaminação de micro-organismos. E para isso, além da produção ser toda cuidadosa, após a produção precisam ser investigados essas próprias ampolas que foram investigadas, que foram produzidas, são quebradas, uma lá vai ser investigada para ver se não houve uma contaminação sem querer, vamos dizer assim, porque não pode, é inadmissível qualquer tipo de contaminação. Então, esse produto, ele é fabricado com cuidado, ele é reorganizado depois dessa fabricação, o controle de qualidade dele é extremamente importante. E feito, quando com empresas sérias, feito com todo o cuidado, para que a gente que utiliza possa utilizar sem medo. Então, o meu primeiro passo, nós temos a terapia de suplementação injetável no Instituto Castro. O passo da compra desse produto é a investigação da farmácia de estéreo. E aí, sim,
tudo certo, licença certa, eu vou lá, eu visito, eu entro, eu coloco toda aquela vestimenta como se fosse para uma cirurgia, para poder entrar no ambiente estéreo, verificar a segurança do produto, a qualidade do produto, a fonte de onde eles compram este ativo para poder manipular o estéreo que a gente vai usar, até como vai chegar na gente. Então, se precisa de refrigeração, se tem que ser em frasco escuro porque não pode tomar sol, quanto tempo de transporte até chegar em nossas mãos. Todo esse cuidado é feito para a gente manter essa linha, desde a produção até a entrega, com qualidade. Por isso mesmo, quando um paciente nosso pergunta, questiona a respeito de ele comprar em outro local algum ativo, por até ter encontrado, às vezes, num preço mais barato, e se levar até a clínica, se a gente simplesmente aplica no paciente, não. Este é um cuidado também que nós temos. E não é uma questão de valor, é uma questão de segurança. É uma questão de rastrear o produto do começo ao fim. Até onde você vai até fazer chegar no tudo paciente. Isso. Assim como nós também muitas vezes não vamos vender a ampola para ser aplicada em outros locais. Não. Porque um produto que está sendo prescrito tem uma prescrição formulada, especial para cada paciente. Individualizada para ele ser. E o transporte é muito perigoso, porque se um paciente pega uma ampola e leva no porta-luva do carro, já pensou a temperatura que isso pode chegar? Chacoalhando. Né? Calor, movimento, tudo está relacionado à qualidade do produto, do ativo que está ali dentro. Então, efeitos colaterais, reações adversas, né? Tudo isso pode acontecer pelo ativo? Sim, pode, a gente já vai falar sobre isso. Mas também pode acontecer pela conservação. Então, se uma pessoa tem uma ampola no porta-luva e traz para mim e a gente aplica, ou a nossa é levada no porta-luva até um outro local para aplicação, a gente pode ter reações importantes geradas por esse deslocamento despreparado. Fala para mim uma coisa, você acredita que existam farmácias de manipulação que estão manipulando isso de maneira ilegal? Olha, no nosso Brasil, não tenho dúvida que existe muito, né? A gente viu trazerem o importado ilegalmente, sobre as canetinhas, né? É um tipo de injetável também, só não é uma suplementação, um medicamento. Mas ainda assim a gente viu trazerem ilegalmente. A gente vê produções que a gente não entende muito bem como podem existir. Tem medicamentos que estão em estudo ainda e tem gente que está com essas... Usando o medicamento, utilizando. Né? Como pode, se ainda está em estudo, né? Então, eu fico um pouco preocupada. Por isso, eu acho que a gente tem que ter um local muito sério. Teve a proibição agora, há pouco tempo, da manipulação do chamado Ozempic, né? Da semaglutida. Tivemos. Você deu uma olhada nisso? Sim, sim. E aí, o que você acha dessa proibição? Então, ó... Porque o Mounjaro continua, né? Exato. Quer dizer, o derivado do Mounjaro, da tirzepatida, continua sendo manipulada, Exato. Mas a semaglutida, né? Que é o princípio ativo do Ozempic, ela é um produto que foi tirado dessa possibilidade de manipular por ela ser um ativo de origem biológica e a nossa vigilância sanitária, em conjunto com as autoridades, chegou à conclusão de que não era ideal que ele entrasse para manipulação nas farmácias de estéreis injetáveis. E aí, por enquanto, nós temos essa resolução que tirou de comércio. Não sei se alguma coisa pode mudar com o passar do tempo. Já o Mounjaro, que é a tirzepatida, né? Que é o primo mais efetivo do Ozempic, ele é sintético, então ele não foi bloqueado. Hoje, nós podemos, nas farmácias de manipulação de estéreis, manipular a tirzepatida legalmente, com todas as licenças, tudo certinho. Legal. Mas você acredita que o paciente tenha como conferir a farmácia ou o paciente tem que ter mais credibilidade na instituição que está aplicando-se, responsabilizando por isso? Na teoria, a gente não pode, sabemos que no Brasil de tudo acontece, mas na teoria a prescrição médica é necessária para a compra de um injetável. Então, quando a gente tem uma farmácia de manipulação que vende diretamente ao paciente, a gente complica essa verificação. O paciente não tem preparo para poder verificar se essa farmácia está com tudo em ordem ou não, no sentido de licenças, ambiente, tudo direitinho. Então, eu acho muito ruim as farmácias de estéreis que vendem diretamente ao paciente. Quando a farmácia só vende para as clínicas, consultórios e tudo, e a gente consegue intermediar isso, a gente consegue ver o controle de qualidade perfeito, porque a gente tem o preparo e sabe todas as licenças necessárias para aquele ambiente funcionar e o ativo ser de qualidade. Perfeito. Então, eu acho mais seguro quando tem o intermédio de profissionais capacitados.
Então, essa história de comprar via internet está fora de cogitação. Mas para você que compra aí muito fora na internet, acha que dá para comprar na Shopee ou coisa do tipo, Mercado Livre, injetáveis desde Ozempics, semaglutidas, Monjaros ou vitaminas por aí, tome muito cuidado com o que você está fazendo. Tem muita gente vendendo sem prescrição, sem nada. E injetável não é todo igual. Tem que entender que precisa ter qualidade. Perfeito. E fala para mim uma coisa. Nós estamos falando sobre quem pode. Então, somente médicos podem manipular, quer dizer, somente médicos podem prescrever esse tipo de medicação, esse tipo de suplementação, uma nutricionista, um fisioterapeuta, uma enfermeira, não. Não. De novo, vamos falar do Brasil, porque a gente tem legislações muito diferentes fora daqui. A gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, existem clínicas que não têm um médico como prescritor e que fazem algumas vitaminas. Não são todas, mas os famosos sorinhos da beleza, a ideia veio de fora. Isso existe mesmo, é real. Numa clínica de estética, numa clínica médica, mas não necessita fora do Brasil do médico para atuar nessa área. Aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação muito específica para terapias de suplementação nutricional injetável. Então, o que a gente sabe? Que no Brasil, quem prescreve qualquer estéreo, vamos colocar assim, tem que ser médico. Eventualmente, um dentista consegue prescrever, dependendo do caso do paciente dele, um anti-inflamatório ou um antibiótico, caso seja necessário. Via oral é uma coisa, mas nós estamos falando de injetáveis, né? Então, os injetáveis, quem tem o domínio da prescrição aqui no Brasil são os médicos. Então, o nutricionista, ele não consegue prescrever, teoricamente, seguindo as normativas. Mas ele sabe quando o paciente precisa de uma suplementação mais agressiva, menos agressiva. E por isso mesmo nós trabalhamos com nutricionistas em parceria lá na nossa clínica, né? Que é para otimizar essa avaliação do paciente. E quando o nutricionista está tentando repor uma vitamina via oral, por exemplo, ele não tem sucesso, ele pode conversar com a gente e juntos a gente chega à conclusão da vitamina que vai suplementar injetável, qual vai manter oral, qual dose. Então, o nutricionista é extremamente capacitado para entender que precisa de uma demanda melhor. Mas o médico, o que eu falo sempre, gente, o médico sabe lidar com efeito colateral, com efeito indesejado, mas que pode acontecer, com efeito inesperado, mas que pode acontecer. Então, a gente precisa saber lidar com isso. E quem sabe fazer isso é o médico. Se der uma reação no meu paciente enquanto ele está tomando o soro, quem vocês acham que eles vão chamar? A enfermeira corre chamando quem? O médico. O fisioterapeuta, se estiver acompanhando, vai chamar quem? O médico. O nutricionista que estiver lá escutando o paciente comentar que não está se sentindo bem durante a evolução de uma bolsa de soro, por exemplo, com suplementação. Vai chamar quem? O médico. Então, não adianta a gente querer todo mundo prescrever terapia de suplementação injetável se não tem capacidade de lidar com os possíveis efeitos colaterais. E mais do que isso, eu acho que uma das coisas que está faltando a gente discutir sobre isso é aonde o paciente quer ir. Qual é o objetivo do paciente? Porque não adianta a gente falar de suplementação sem falar do que ele quer fazer. Né? De novo, é um paciente que vai fazer uma atividade física, é um paciente que não quer, eu quero ter a minha vidinha da mais tranquila possível, eu quero estar melhor, eu quero ver alguma coisa diferente. Se você não entende o objetivo do paciente, então se você não é inclusive um médico que consiga sentar com o seu paciente e definir o objetivo, não vai dar certo. É a mesma coisa que o resto de qualquer tipo de suplementação. Tem muito paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu vou tomar whey, porque assim eu vou criar músculo. Eu falo, tudo bem, você faz atividade física? Não. Então não adianta você tomar whey, você pode tomar whey para várias coisas. Mas você não vai criar músculo do nada, porque você resolveu tomar whey. Isso não vai acontecer. E as pessoas não entendem, às vezes, esse tipo de coisa, que tem que existir um propósito, tem que existir aonde a gente vai buscar esse tipo de situação. Mas, voltando aqui, e onde a gente pode fazer esse tipo de suplementação? Qualquer lugar? Qualquer lugar serve? Não. Qualquer salinha eu posso fazer no sofá de casa? Não. Sofá de casa é bom, é bom, macio, é gostoso, né? Não. Bom, assim, em casa a gente pode fazer se tiver um home care, né?
Claro. Um serviço de enfermagem específico, né? Médico específico, aí é diferente. Mas, em geral, a gente precisa de um local seguro. Vamos pensar assim. Para ter um local seguro, a gente vai precisar licenças importantes, porque essas licenças evidenciam que aquele local está seguro. Quem são os órgãos das licenças? Prefeitura, vigilância sanitária, básico. Então, nós precisamos ter um ambiente que tenha uma distância entre uma poltrona e outra, que as pessoas não podem ir lá para tomar uma terapia de infusão e ficar todo mundo apertadinho, sentadinho um do lado do outro, coladinho. A gente precisa ter um conforto, ao mesmo tempo uma segurança sanitária, porque todo mundo muito encostadinho. Se um espirrar, todo mundo fica doente junto. Então, a gente precisa ter essa segurança de ambiente. A gente precisa ter, a gente chama de procedimentos operacionais padrão, são os famosos POPs. A gente tem que ter esses procedimentos já pré-elaborados dentro de um ambiente que vai fazer a terapia de injetável, que forneça para nós segurança, fluxo dessa atividade. Imagine você que a gente tem uma demanda grande e aí a gente vai colocar um paciente atrás do outro, a gente tem um tempo para correr esse produto, a gente tem uma maneira de preparo que demora um pouco, a enfermeira, que é o profissional que prepara para aplicar esse produto, ela precisa ler a receita com calma, ver a medida de cada produto. A gente tem uma maneira de preparar, por exemplo, eu não posso colocar as ampolas dentro do soro aleatoriamente, eu preciso separar numa ordem crescente ou decrescente de pH. Então, tem muita pequena característica. O ambiente legal, literalmente, legal dentro da lei, é o ambiente que está com as licenças em dia e, normalmente, são clínicas médicas, clínicas especializadas só em injetáveis, existem clínicas apenas de injetáveis, salas para isso. Hospitais, ambientes hospitalares, tanto hospital dia quanto hospital 24 horas. Esses são os ambientes corretos. Não na sala de casa, necessariamente. Na sala de casa, não. Nem na padaria, Não, no que salão não, de mas beleza. tem que ter muita coisa, como você falou, tem que ter um home care, tem que ter alguma coisa acima ali para que isso venha acontecer de uma maneira bastante segura. Isso.